Este podcast foi realizado no ano de 2024 com recursos do Funcultura e Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Sonoridade. 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 Sonoridades. Sonoridades. Eloá Puri, aqui no Sonoridades. Salve, salve, Elo. Oi. Quando você descobriu que gostava muito de música? Eu não tenho a lembrança de não gostar de música, na verdade. Mas a música enquanto ofício, assim, eu acho que eu percebi quando eu precisei parar de fazer. Aí quando tava no final da faculdade, me formei em psicologia, aquele final que tem que escrever trabalho, enfim, fazer estágio, tive que dar uma parada nos trabalhos de música e enlouqueci. Percebi, assim, que sem arte não daria pra viver de forma alguma. No interior, vendo do Caparaó, né? Eu sou de Irupi. E eu tenho um avô que é violeiro. E meu pai, ele canta muito moda de viola, assim, também. Meu pai canta muito bem. Ele não é músico, não, mas ele tem uma voz de Sérgio Reis, assim, sabe? E não desafina de jeito nenhum. Eu acho incrível. Eu queria ter a habilidade que ele tem. Aí eu fui muito influenciada, assim, por algumas vivências, né? Minha mãe sempre me incentivou a ser artista. O sonho dela era ter filho artista. Enquanto, de um lado, meu pai queria filho doutor, que é ainda, né? Minha mãe queria filho artista. Então, desde sempre me colocava pra desenhar, pra pintar quadros, pra costurar, pra bordar, fazer muitas coisas, assim. Escrever, ler. E aí eu tenho trabalho com escrita também, né? Eu devo muito à minha mãe, que via, assim, a arte como a coisa mais nobre que alguém poderia fazer na vida. Como eu queria uma mandinga pra fazer chuva chegar. Oh mãe, vê se me escuta, vá chamar. E a música em si? Você lembra dos seus primeiros contatos, assim, cantando? Como é que você... Assim, alguma coisa que você escutou e que te marcou muito? Como é que foi isso? A música, pra mim, ela chegou mais devagar. A música no seu sentido ocidental, assim, né? De estudar de uma maneira formal, veio bem tarde. Tarde, assim, tinha uns 19 anos, eu comecei a estudar música de fato na Orquestra Pop Jazz. Na Orquestra Pop Jazz. E antes, o meu contato era muito da escuta, entender as letras, a melodia, internalizar os ritmos, né? Aquela coisa inicial, sem entender como que funcionava matematicamente a música. Aí eu entrei pra orquestra, o maestro pediu pra eu cantar uma música lá na audição. Eu comecei a oficina de música, né, pra aprender notação musical, aprender sobre arranjos, produção. E o maestro Célio Paula me chamou pra uma audição pra eu ser cantora na orquestra. Ele me ouviu cantando uma música, que é a música do Marcelo Camelo, mas foi cantada pela Maria Rita. E a Maria Rita, eu acho que é a voz que mais me encanta, assim. É a voz feminina que eu tenho de referência. Maria Rita, Gal Costa. Mas a Maria Rita, ela me alcançou na poesia, assim, a forma que ela escolheu o repertório, enfim, a forma que ela posicionou a voz dela, sabe? Aquilo me tocou de uma forma. Não era só a música, era a voz. A voz que tava liderando tudo. Então isso pra mim foi muito significativo, pra buscar uma aula de canto, pra buscar... saber o que eu tava fazendo, né? Antes do seu contato com a Pop Jazz, com o maestro Célio, com a audição que você fez, você não cantava ainda? Foi ali que você fez um teste? Como é que era isso? Eu cantava no chuveiro, né? Todo mundo canta de algum jeito. Mas antes disso eu só tinha feito teatro. Aos 16, assim. Uma coisa que acontece muito no interior, acontece em muitos lugares, é que pra pessoa ter acesso a artes no geral, mas a música... ela precisa estar vinculada a uma igreja. Então, na minha cidade isso aconteceu. E eu e minha família nunca fomos de igreja. Nunca, assim...
eu não tinha noção de como as coisas funcionavam, de como eu me aproximaria para poder fazer uma aula de música. Então eu fiquei até os 16 sem contato, assim, com aulas de teatro, aula de dança, aula de música, enfim. Aí com 16 anos eu fui morar com minha irmã em Rio das Ostras, e lá tem um centro de educação de artes muito bom mesmo, que é da prefeitura, chamado Onda. E lá eu fiz teatro, eu tive algumas aulas de dança, aí tinha algumas aulas de música no meio também, mas eu tava mais no teatro. Mas a música mesmo veio com a Orquestra Pop Jazz, que foi uma grande aula, assim, né? Como foi essa descoberta da Orquestra Pop Jazz, assim? Quem que te indicou? Teve algum amigo, alguma amiga que falou, cara, tá tendo teste lá, por que você não faz? Como é que foi isso? Então, na época eu era amiga de geral, eu sempre ia nos ensaios pra assistir, e foi o Célio mesmo que me puxou e falou assim, menina, você tá aqui o tempo todo, por que você não entra logo? Foi o maestro mesmo que me chamou. E um ano depois ele me iniciou na composição, assim, né? No primeiro ano que a gente foi compor junto, ele fazia as letras e pedia pra eu fazer melodia, harmonia, enfim, mais melodia mesmo. A gente registrou 35 músicas em um ano. Caraca! Foi um laboratório bizarro. Fiz várias coisas horrorosas, mas eu fiz várias coisas que eu me orgulho até hoje. E eram parcerias ou eram todas suas? Como é que era isso? Parcerias. Ele tava numa vibe, assim, de escrever muito. Ele escrevia e me mandava, e eu transformava em música, e aí a gente já gravava no estúdio, e foi uma atrás da outra, assim. Foi muito bom. Foi muito bom porque foi um momento que eu não me podei de nada, sabe? Estava ruim, eu fazia do mesmo jeito. Enfim, até aperfeiçoar. Foi bom ter esse laboratório, esse lugar tão acolhedor para poder aprender a compor mesmo, né? Acho melhor errar dentro de casa do que sair distribuindo isso por aí. E dessas 35 músicas que vocês fizeram aí, saiu o quê? Então, dessas músicas, na verdade, a gente deixou tudo na gaveta, acredita? Como Acredito. Muitos músicos fazem. Acredito, né? Com certeza você tem mais coisas na gaveta do que lançado. Com certeza. Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe. Mas, Tá mais tudo adiante, guardado. você iniciou o trabalho, isso certamente te deu aí uma força de vontade a mais aí pra trabalhar com a sua faceta de compositora, certo? Certo. E como é que foram essas etapas? Você escreveu sozinha depois? Como é que foi? Sim, eu sempre escrevi, né? Eu tenho 2 livros lançados de poesia. Eu sempre escrevi muito, mas eu não entendia muito bem como unir a escrita à composição, né? Porque, assim, praticamente todo poema pode virar música, eu acredito. Eu comecei a pegar meus escritos, analisar meus escritos e passar a me entender enquanto a minha identidade artística, assim, né? Porque depois que a gente faz muita coisa, a gente começa a perceber o que funciona, o que não funciona. Nem falo mercadologicamente, falo assim, pra fazer sentido pra mim mesma, né? Então eu comecei a separar as composições que faziam sentido pra mim. Aí encontrei com o produtor, Daniel Silva, maravilhoso. Eu já tinha passado num edital pra poder fazer um EP, que acabou virando um álbum, porque não soube escolher, né? Tinha tanta coisa pra fazer que eu fui colocando a mais. E aí eu consegui... Fala o nome aqui pra gente. Ah, tá. O EP se chama Luare, foi lançado em 2022, está disponível em todas as plataformas digitais. E é um EP que eu falo sobre a minha origem, sobre Vir do Caparaó, sobre o movimento indígena, sobre as entidades naturais que sempre estiveram presentes na minha vida, né? Então eu falo sobre os sacis, eu falo sobre a força do vento, da água, da mata, do trovão. E foi muito significativo ser o primeiro trabalho lançado com tanta coisa íntima mesmo, assim, né? Veio da minha base. Você não me conhece mais, você não me conhece. E junto a
esse trabalho de composição, esse trabalho de lançamento que eu comecei a me colocar enquanto artista solo, né? Artista autoral. Me veio essa paixão pelas leis de incentivo à cultura, me veio essa coisa da militância pela cultura mesmo, né? A gente passou por tempos terríveis para ser artista durante o governo Bolsonaro, e agora a gente está tendo a oportunidade de retomar. A classe artística tá tendo a oportunidade de retomar os territórios artísticos, né? Esse podcast está acontecendo por causa de incentivo à cultura. O meu álbum aconteceu por incentivo à cultura. Eu tenho circulado por causa disso. E hoje eu estou no Conselho Estadual de Cultura, na Câmara de Artes Musicais. Que, enfim, a gente esteve na Conferência Nacional em Brasília para poder discutir as políticas de fomento e me encontrei nisso. Então, quando eu falo assim que não me vejo fora da arte, é porque eu não me vejo mesmo fora da arte. Eu até esqueci que eu sou psicóloga. Você podia fazer pra gente aqui a listinha, aquela listinha básica das principais influências artísticas da Eloá? Milton Nascimento, Moacir Santos, Gal Costa, Elis Regina, Clube da Esquina todo, Fernanda Montenegro, Maria Rita, Forfã. Fui um adolescente que gostava de Forfã, e isso deve ter algum valor. Caraca, não imaginaria. Que foda. Não, ninguém imaginaria. Eu escracho. Então eu fui um adolescente assim que... Então você já teve um passado funk pop. Tive um passado... bem pop, né? Eu diria que eu tive um passado good vibes. Então rolava essas coisas. Luau, na praia, surf music. Pode crer. Isso na sua época de Rio das Ostras ali? Isso, época de Rio das Ostras. Depois fui morar no Rio de Janeiro, a mesma coisa. E encontro de fãs e tudo. Caetano Veloso, assim, a composição de Caetano Veloso, pra mim, é uma grande escola. Grande escola. Djavan, a Bethânia enquanto voz, né, enquanto intérprete também. Eu acho que ela... A forma que ela se coloca, ela sozinha já é um show. Massa. Conta pra gente aqui também, o que você tá arrumando, o que você tá confabulando, tá produzindo, shows, como é que tá? Olha, eu tô preparando muitas coisas. Conseguirei executar? Vamos ver, né? Pra 2024, eu acho que vou conseguir só um single. É aquela correria de estúdio, né? Às vezes não dá tempo, porque já estamos em outubro. Aí tem que ter um mês de antecedência pra distribuidora. Aí nisso já é Natal. Então... E você fez alguns shows nesse meio tempo também, né? Com sua banda. Sim. Fiz uma circulação do show Ela Catiori, passei em Conceição da Barra, em Vitória, também com rodas de conversa sobre a composição indígena, né, como instrumento de memória. E fiz o meu show Orutuna, que é um show que fala sobre valentia na língua puri, que sai dessa vibes Luari, que é meu primeiro EP, e vai para uma fase que esse ano faz 10 anos que eu moro em cidade, né? Antes disso eu morava no interior. E agora uma linguagem mais urbana, uma linguagem que fala mais sobre desejo, fala menos sobre de onde eu vim, fala mais para onde que eu tô indo, sabe? Então eu falo sobre desejo, eu falo sobre o profano, eu falo sobre tudo aquilo que não é canonizado. Deita o cabelo à sua boca. E pra mim tá sendo de uma libertação gigantesca. Aí esse show eu apresentei no Teatro SESI, foi inesperadamente, esgotou em 4 dias os ingressos. Foda. E depois eu passei com esse show pra poder fazer festival em Portugal, em Coimbra, o Festival Mate. Acabei de voltar, foi semana passada. E agora tô preparando pro próximo EP, chamado Um Raio Não Cai Duas Vezes no Mesmo Lugar, que eu vou lançar ano que vem.
tá previsto mais ou menos para abril, mas ainda temos uma margem para produção, assim. E eu tô feliz porque a carreira não para, né? A gente, enquanto artista independente, como diz o meu pai, eu sou uma eterna desempregada, mas eu sou ocupada pra caramba. A gente Desempregada tá o tempo todo nada, rapaz. eterna desempregada. Proletária da arte. Proletária, trabalhadora da arte o tempo inteiro. Somos todos em proletários. tempo integral. Massa, Eloá. Pô, satisfação total conversar com você. Eloá Puri, aqui no Sonoridades. Obrigada, Fepas. Sonoridades.